pessoal, boa tarde. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para que vocês possam ver os slides. Preciso de um feedback de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? A apresentação? Opa, beleza então. Obrigado, galera. Bom, então, dando continuidade a essa trilha acadêmica, infelizmente eu não tive oportunidade de acompanhar desde o início, mas eu estou recebendo bons feedbacks da galera que está participando dessa trilha aí. E eu fico muito honrado de fazer parte também desse episódio, né? Mais uma conference, a quarta conference que eu venho participando com o pessoal aí da Embarcadero. E esse ano, né, eu estava lá na trilha de boas práticas, mas agora também eu venho aqui dar uma palavrinha com vocês na trilha acadêmica, beleza? Bom, primeiro, vamos lá para o título dessa palestra, tá? Eu venho falar com vocês aqui sobre um tema muito importante, tá? Que é engenharia de software. E eu coloquei justamente esse subtítulo, né? Que é fundamental, porém subestimada, porque é basicamente uma preocupação minha, tá? É algo que eu vim reparando nos últimos anos, né? E aí eu achei muito oportuno, né? Essa chance de falar com vocês aí que são acadêmicos, né? E dar um toque sobre engenharia de software, que é algo que está falhando um pouco nos profissionais mais recentes aí de TI, tá? Principalmente desenvolvedores. Mas eu vou chegar lá, tá? Primeiro, uma breve apresentação. Meu nome é André Luiz Celestino, tenho 9 anos de experiência com programação Delphi, né? Estou quase uma década aí trabalhando com Delphi. Hoje eu sou software engineer na Ococo, é uma empresa irlandesa na área de optometria. Desde 2017 eu sou embarcadeiro MVP, muita honra, né? Foi me dado esse título. E também eu tenho meu blog, que eu nem deveria ter colocado aí, tá, pessoal? Porque tá muito desatualizado. Acho que a última publicação que eu fiz foi em 2019, mas aí entrou a pandemia, eu tenho criança pequena em casa, aí o tempo ficou bem corrido e tal, né? A minha casa aqui virou casa e trabalho junto, né? Aí fica meio difícil de conciliar tudo. Mas assim que passar essa loucura de pandemia, eu vou retomar o trabalho lá. Inclusive, nem tirei o blog do ar. Quero retomar os conteúdos lá porque eu tenho uma pauta de bastante coisa para escrever ainda. Mas, de qualquer forma, tá lá se vocês quiserem visitar, né? O que o Landerson comentou é que eu fiz uma série de padrões de projeto lá. Tenho 23 artigos sobre cada um dos padrões, né, com exemplos e tal. Então, se vocês se interessarem, fique à vontade lá para visitar o blog, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Antes de iniciar, queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês sabem qual é a diferença de arquiteto e engenheiro. E aqui eu não estou falando sobre civil, tá? Engenheiro civil ou um arquiteto e tal. Estou falando exclusivamente na parte de software. E por que eu estou perguntando isso? Porque não existe uma definição concreta, tá? Se você procurar no Google, você vai ver que cada pessoa está falando de um jeito, mas eu vi que isso é muito baseado na experiência que o profissional tem, né? Então, se você lê um depoimento de um arquiteto de software, ele vai falar o que ele fez, com o que ele trabalha, e de um engenheiro também, e aí você vai ver que algumas coisas se misturam ali no meio. O que é arquiteto? Pô, mas o engenheiro também faz isso, né? E aí fica um pouco confuso, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui uma definição que eu vim compilando durante a minha jornada, tá? Hoje eu sou um engenheiro, tá? Não sou arquiteto, mas eu consegui distinguir algumas diferenças, né? Claro que não é, né, não é batendo martelo, não é a definição concreta, oficial disso, mas eu acho que é o que mais se assemelha com a maioria dos casos, tá? Para começar, pessoal, não sei se vocês conhecem esse desenho, tá? Se chama Ada Batista, é um desenho até que recente da Netflix, tá? E eu conheço porque eu tenho uma criança de 4 anos, e aí eu acabo assistindo com ela e me interessei por isso aí, tá? E por quê? Porque tem esses 3 personagens, tá? A do meio ali é uma cientista, tá? Mas esse menino da esquerda, ele se chama Paulo e ele é arquiteto. A menina da direita se chama Rita e é engenheira, tá? E aí é bacana porque os episódios, né, a maior parte deles, eles ficam tentando montar algumas soluções para fazer algumas coisas. Por exemplo, tem um episódio que eles precisam jogar uma bolinha e essa bolinha precisa bater numa maçaneta e abrir a porta, tá?
E aí eles começam a bolar toda a questão de distância, da força da bolinha, altura e tal. E aí é legal que o Paulo, esse menino, ele fala assim: peraí que eu vou desenhar a solução, né? E aí a Rita, que é essa menina da direita, fala assim: então eu vou esperar o seu desenho para executar essa solução. Eu falei: olha só, né? Então quer dizer que é mais basicamente nessa ideia de que um desenha e o outro implementa, vamos dizer assim, né? Se vocês tiverem criança pequena, assistam, tá? É bem bacana. E aí eu trouxe isso para essa nossa realidade. Então eu coloquei aqui dois personagens e, né, um arquiteto e um engenheiro. E aí eu vou listar para vocês o que basicamente nessa definição que eu tenho, tá, da diferença, o que eles fazem. Então, um arquiteto é basicamente quem vai escrever uma arquitetura, tá? Ou seja, se vai ter microserviços, API, como vai ser as integrações com sistemas externos, computação em nuvem, mensageria, bancos de dados, balanceamento de carga, né? Ou seja, é mais desenho, sabe? É mais diagrama, é mais construir uma solução, mas não de fato implementar, entendeu? Por exemplo, vamos pegar o iFood, né? Alguém em algum momento disse o seguinte: olha, eu vou fazer um aplicativo aqui e vai ter, sei lá, 500 mil requisições por hora, eu acho que é inclusive mais que isso, e tem que dar conta esse aplicativo. Ele não pode travar, não pode ficar lento. E além disso, ele precisa fazer algumas integrações com sistemas de pagamento, cartão de débito, vale alimentação e tal. Então, só com isso aí, ele já mexeu basicamente ali com microserviços, API, integrações e mensageria, tá? Por cima falando, tá? Então, o arquiteto é mais esse cara que fica nessa posição de fazer esse tipo de solução. E o engenheiro é o cara que implementa, né? E aí entra uma série de boas práticas, de conceitos, de técnicas enfim, né? Um arcabouço de soluções que um bom engenheiro tem que conhecer. Então, padrões de projeto, princípio SOLID, que é fenomenal, tá? Inclusive foi a minha primeira palestra na EC. Clean Code, que já é um negócio mais estético, né? Mas é importante também. Calisthenics, que também foi uma palestra minha no Code Rage. E também esses três últimos, que é performance, threading e estabilidade, que aí eu vou comentar com vocês daqui a pouco, tá? E é justamente nessa figura que eu vou comentar com vocês, tá? E por que eu vou falar então sobre engenharia, né? Por que é tão importante a gente falar sobre engenharia? Porque é o seguinte, engenharia é algo que sempre vai estar com você, tá? Então eu vou dar aqui três motivos de por que é tão importante a engenharia de software, tá? E anotem aí, tá? Sempre lembrem desses três pontos. Primeiro, é que a engenharia de software atende requisitos não funcionais de uma aplicação, tá? O que são requisitos não funcionais? Primeiro vamos falar do que é funcional, tá? Requisitos funcionais é aquilo que é aquilo que o cliente pede a nível de negócio. Então, por exemplo, ele pede assim, olha, eu preciso de um cadastro de clientes, né? E nesse cadastro, sei lá, eu preciso também que tenha parentesco, que eu consiga colocar mais de um contato, tá? O que é isso? São regras de negócio, são requisitos funcionais, que é o que o cliente exigiu, tá? E o que são os não funcionais? São os requisitos que acontecem por trás de tudo isso e que a gente também tem que dar importância. Por exemplo, performance, né? Se vai ficar rápido essa funcionalidade, estabilidade, tá? Se você tem tratamento de exceções, confiabilidade, ou seja, se vai travar, né? Ou seja, não deve travar, mas se travar, como é que ele se recupera desse travamento? Se perde dados? Ó, travou no meio de um cadastro, gravou metade só ou não? É muito importante. Segurança também, questão de login e de tokens, tá muito comum isso hoje. Usabilidade também, a parte de requisito não funcional, de você montar uma tela intuitiva ou uma página, tá? E assim, embora não seja explicitamente o que o cliente está pedindo, é tão importante quanto, tá? Porque de nada adianta você atender o requisito dele, tá? Ter o cadastro de cliente com os contatos, parentesco, tudo, se for uma tela lenta ou uma tela difícil de usar, tá? E é aí que entra a engenharia de software, né? Porque é importante você conhecer esses requisitos não funcionais e dar uma atenção para eles da mesma forma que você dá atenção para requisitos funcionais, ok?
Segundo ponto é que a engenharia de software aprimora a sua sensibilidade técnica. Deixa eu cuidar do tempo aqui. O que é uma sensibilidade técnica? É você ter mais atenção, um ponto mais crítico no seu código, né? Então, por exemplo, quando você começar a implementar, a codificar, você vai pensar, poxa, acho que isso aqui dá para ficar melhor. Não, isso aqui eu não gostei. Isso aqui tá feio. Eu vou reescrever, né? E você ter esse sentimento de que algo, aquela solução, aquela implementação não tá boa, né? Isso é a sensibilidade técnica. É você olhar para o seu código e você já, né, fazer ali um raio-x do código, e de cada você já identificar algum possível problema ou alguma forma de melhorar a performance, enfim, tá? E isso é algo, pessoal, que é empírico, tá? Conforme você vai trabalhando como programador na sua carreira, isso vai aumentando. Mas a engenharia de software acelera, tá, esse aprimoramento. E o terceiro e último ponto, que eu acho mais importante, é que a engenharia de software é imparcial, tá? Quanto à linguagem de programação. O que eu quero dizer com isso? Que não importa qual linguagem que você vai programar na sua carreira, você vai usar a engenharia de software, tá? Não tem como fugir dela. Ela é como se fosse uma base, tá? Um alicerce ali de desenvolvimento de software, tá? Então, se você vai programar em Delphi, em Java, em C Sharp, JavaScript, Kotlin, Flutter, enfim, engenharia de software sempre vai estar lá, tá? Então, se você hoje programa em alguma linguagem e estudou bastante engenharia de software, se você amanhã conseguir um outro emprego em outra linguagem, todo esse conhecimento vem junto, tá? Não o conhecimento da linguagem de programação, mas da engenharia de software, sim. Ok? Bora lá, então. Qual que é o problema que eu falei para vocês no começo, que era a minha preocupação, né? Hoje nós temos um problema que é a hype do mercado atual, ou seja, a galera está muito indo no que tem de mais moderno, no que tem de mais fácil para implementar, no que tem de mais rápido, entendeu? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, frameworks, que tem muito hoje, principalmente frameworks JavaScript, tá? Bibliotecas, componentes e até a VCL. A VCL é os componentes do Delphi, um conjunto de componentes visuais do Delphi, e que realmente facilitam a vida, tá? Esses caras aí agilizam o nosso desenvolvimento, deixa mais fácil, mais rápido, tá? Mas esse aí é a pontinha do iceberg, por isso que eu usei essa imagem. E por trás disso, existe uma série de conceitos, que é justamente o que eu coloquei lá no perfil do engenheiro, que é tudo isso aí que talvez o pessoal não conhece, né? Eu percebi, em alguns casos, que o pessoal não conhece. Eu vejo muita gente usando frameworks JavaScript e não conhece um conceito de padrões de projeto, de multithreading, de TDD, que é o conceito de teste unitário, ou de Solid e tal. E é tão importante quanto, porque os frameworks, eles foram feitos com engenharia de software. Por exemplo, a maioria dos frameworks JavaScript usam um padrão de projeto chamado Observer, tá? Eles foram construídos dessa forma. Então, se eles construíram usando engenharia de software, por que a gente também não entenderia assim? Porque, olha só, se eles construíram uma solução boa com engenharia de software, que são frameworks, a gente consegue também construir soluções boas para o nosso cliente usando engenharia de software, né? Então, a minha preocupação é essa hype, é o pessoal sempre procurar o que tem de mais rápido, de mais moderno, de mais fácil, tal. E o que faz você um bom programador é você conhecer as ferramentas que você tem, tá? Os conceitos, o que tem ali por trás, como que aquilo funciona. Algo que aconteceu comigo há algum tempo, inclusive, é que eu usava o Delphi e tem uma barra de menu lá em cima, né? E uma vez eu instalei um wizard chamado CNPack e ele adicionou um menu lá com um monte de facilidades para aprimorar o código e tal. Eu falei, cara, como é que eles conseguiram colocar um menu dentro do Delphi, né? E aí eu comecei a investigar isso aí, e aí eu acabei conhecendo uma outra área do Delphi chamada Open Tools API, que também foi tema meu do EC, da Embarcadero Conference. E aí eu descobri como é que eles fazem isso, né? Mas é porque despertou essa curiosidade, né? E é isso também que eu aconselho que vocês façam, tá? Sempre tentem entender como é que funciona esses frameworks, essas bibliotecas, componentes por baixo dos panos, né? Beleza, eu vou dar alguns exemplos aqui, pessoal, né, disso tudo que eu estou falando.
para ficar mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, essa aqui é a VCL, tá? É a tela do Delphi, um formulário padrão aí. E a gente usa aí vários componentes para entrada de texto, botões, checkboxes, né? Só que, eventualmente, quando você faz alguma ação no formulário, ele atualiza outro componente, tá? Ou seja, sei lá, né, eu coloco algum texto em um campo e aí quando eu saio desse campo ele atualiza outro, né? E quem faz isso é a VCL, tá? É essa biblioteca visual do Delphi. E como que eles fazem isso, né? E aí um dia eu fui investigar e eu descobri que eles usam um padrão de projeto usado Observer, que é o mesmo que eu comentei com vocês dos frameworks JavaScript, beleza? Segundo exemplo, olha só, já viram isso aqui, né? Quando você entra em algum site e aí ele pede não, né? Ele fornece algumas opções de login, né? Você pode logar aí com Facebook, Twitter ou com outros perfis de redes sociais. Isso aqui, pessoal, não todos, tá? Mas boa parte deles usam um padrão de projeto chamado Strategy, tá? Porque conforme o que o usuário selecionar, você cria estratégias de login, tá? Então você tem ramificações ali. É claro que assim, eu não vou entrar a fundos aqui por causa do tempo, mas se vocês quiserem conhecer mais, depois pesquisem sobre o. Tem uma série de artigos falando sobre ele, tá? Inclusive é um dos padrões de projeto que são mais utilizados no mercado. Outro também, mensageiros como Skype, Microsoft Teams, que mais? Mensageiro, né, pessoal? Padrão aí, WhatsApp. Eles usam um padrão de projeto, que aqui é mais uma parte conceitual, né, chamado mediator, ou seja, tem alguém que fica mediando quando você envia a mensagem e a outra pessoa recebe, tá? Isso é um padrão de projeto também muito popular. A gente às vezes não fica sabendo porque eles são mais voltados para essa parte de mensageiros. Outro aqui é chatbots. Acho que vocês já usaram chatbots alguma vez, que é quando você chama algum perfil no WhatsApp, algum perfil de business, e aí eles mostram esse menu e você vai interagindo. Não é uma pessoa, é um bot que está conversando com você, claro, né? Mas esse esquema de ele interpretar a sua mensagem, sei lá, eu digitei como se fosse aí na mensagem, esse exemplo. E ele interpretar que eu digitei e aí ele avançar, né, o atendimento com base na minha resposta, é um padrão de projeto chamado interpreter, tá? Justamente para interpretar as mensagens que você coloca. Inclusive, eu usei um atendimento esses dias que eles fizeram um chatbot com base em palavras-chave. Fiquei muito impressionado. Porque eles colocaram assim: coloque em poucas palavras a sua dúvida. E aí eu coloquei uma frase e ele pegou partes dessa frase, as palavras-chave, e montou outro menu. O que você está tendo de dúvida é isso, 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 isso. É muito louco, sabe? E é com base nisso, sabe? É um interpreter que faz todo esse processamento. Outro exemplo é empréstimo e financiamento. Eu acredito que vocês já tenham feito cálculo de empréstimo ou financiamento. E aí você precisa imputar uma série de informações, né? Como nesse caso é o empréstimo, quanto você precisa, em quantas parcelas você vai pagar, né? E outras informações. E aí, quando você pede a simulação, normalmente esses sistemas, eles constroem, tá? Eles constroem um relatório com todas as informações que você precisa. Por exemplo, quanto que você vai pagar cada mês, tá? Todas as parcelas ali, o valor delas, o prazo que isso vai terminar, a taxa de juros, tá? E isso, se você implementar hoje e fizer tudo numa classe só, ela fica monstra, tá? Então, normalmente eles separam isso, tá? Separam em várias classes, e eles usam uma classe específica para chamar todas essas classes subjacentes e construir o resultado da simulação. Eu estou falando de construtor, então eles usam um padrão de projeto chamado Builder, tá? Isso acontece para relatórios também, é muito comum. Outro exemplo é o Wikipedia. Não sei se vocês já acessaram o histórico de um artigo no Wikipedia. Esse aqui, por exemplo, é o histórico do Delphi, da página do Delphi, e aí tem várias revisões aí, né? Várias eventualidades aí que eles foram alterando, tá? Sobre o Delphi, tudo esse ano.
E você viu aí que tem uma opção de você marcar, né? Ou seja, você consegue ver. Eu estou tentando achar a palavra aqui, pessoal, mas não é revisão. É a versão. Achei. Você consegue ver a versão daquele artigo nessas datas aí, tá? Inclusive, você consegue, inclusive, comparar versões, né? Isso aí a gente normalmente chama de snapshot, ou seja, você tem uma versão específica daquela data. Isso é utilizando um padrão de projeto chamado Memento. Ele é exclusivamente para isso, para você criar snapshots, fotografias, versões de alguma coisa, tá? Nesse caso, é um artigo, mas você pode criar, por exemplo, um histórico de um cliente, tá? A cada alteração você salva o estado daquele cliente e aí você pode recuperar depois aí, se for necessário. Outro exemplo, processos judiciais, né? Aqui no Brasil a gente tem um problema que os processos demoram bastante para ser pagos, né? Então, por exemplo, se você processou alguém e pediu R$ 1.000, tá? Em 2010, e esse processo foi fechado agora, né? Foi tramitado, encerrado agora em 2021, não é mais R$ 1.000 que você vai receber, né? Por quê? Porque o dinheiro passou por uma série de evoluções, né? Então você precisa aplicar uma correção monetária, indexadores, juros, inflação, enfim, né? E aí isso, eu já trabalhei com isso, tá? Trabalhei inclusive um bom tempo com processos judiciais e com essa parte de cálculo. E nós implementamos um design pattern chamado Visitor, né? Que ele é justamente para visitar períodos, né? Então ele visitava o ano para calcular a inflação, depois ele visitava os indexadores, depois visitava os juros, enfim, fazia umas visitas, tá? Conceitualmente falando, até chegar em 2021 e dar o valor atualizado. Outro exemplo aqui, DLLs, tá? Isso aqui também é mais conceitual. Suponha que você precise copiar um arquivo, tá? A sua aplicação precisa copiar um arquivo. E você não tem, basicamente, você não consegue fazer isso sem usar a API do Windows, né? O próprio Delphi faz isso também. Quando você pede uma cópia de arquivo, você usa uma função chamada copyfile, né, do Delphi, mas o Delphi usa a API do Windows. O problema é que eu estou usando o Delphi e a API do Windows claramente não é em Delphi, né? Então, como é que fica esses dois mundos, né? Como é que eu faço esses dois mundos conversar? E aí eles colocaram, então, esse conceito de DLL, que é muito antigo, né? Mas essa DLL permite que eu consiga fazer dois mundos se comunicarem. Nesse caso, é o Delphi com a API do Windows, que eu nem sei em que linguagem que é, acredito que é em C++. Mas com essa ponte, sabe? Com esse cara aí no meio, eu consigo fazer essa comunicação. E eu estou falando de adapter, né? Por quê? É um padrão de projeto também, e você consegue adaptar dois mundos, tá? Você consegue fazer uma classe que não tem nada a ver com a outra se conversarem. DLLs são exemplos disso, mas você também pode ter exemplos disso na sua própria aplicação, tá? Por exemplo, uma comunicação com o web service, por exemplo. Suponha que o web service ele mudou de linguagem ou mudou de protocolo, e aí você precisa também manter a implementação antiga por causa de outro cliente e tal. Quando começa a surgir bastante variáveis assim, normalmente a gente cria adaptadores para funcionar em cada caso. Beleza? Vamos lá, o que mais? O wizard de instalação, esse aqui é clássico, né? Sabe o next, 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 finish? Então, isso aqui é um padrão de projeto. Por quê? Tudo que você escolhe aqui nesse exemplo, né? O usuário decidiu aí colocar o editor de script, de gráficos e tal. E aí você vai avançando, só que no momento que você vai avançando, ele não faz nada ainda. Ele só vai começar a instalação com tudo que você escolheu quando você pressionar o finish, o finalizar, né? Aí ele compila todas as suas decisões e aí começa a instalar na pasta que você escolheu, os módulos que você escolheu e tal. E esse mecanismo de você empilhar decisões, empilhar preferências e executar tudo de uma vez é um padrão de projeto chamado Command, tá? Que também é muito popular, né? Esse aqui, esse exemplo de wizard de instalação é muito comum. Duplicar aba, isso aqui é fantástico, né? Quem que não duplicou aba até hoje? Duplicar aba é algo que você também consegue fazer com um padrão de projeto chamado Prototype, né? Porque esse padrão de projeto é exclusivo para você criar uma cópia idêntica de um objeto, e é justamente isso que o duplicar aba faz.
Você duplica e ele mostra o mesmo conteúdo da aba que você duplicou, né? Então, e a gente sabe que uma aba, por baixo dos panos, é um objeto, né? Então, ele só cria um objeto com as mesmas características. O prototype é justamente para fazer isso. Tenho mais aqui, deixa eu ver, annotations, né? Isso aqui, se eu não me engano, é C Sharp, né? E tá vendo essas anotações aqui em cima, dizendo que é obrigatório, olha, esse ID aqui é obrigatório, pode ir só de 1 até 100. Esse aqui é obrigatório, é o nome, né? E tem o máximo aí de 10 caracteres. Isso aqui são annotations, né? E é uma forma de você decorar o seu atributo ou a sua classe, né? Ou seja, eu estou falando aqui de um padrão de projeto chamado decorator. Fácil, né? Lembrando que no Delphi nós também temos isso aqui, tá vendo? Ó? Também é decorator, mas aqui a gente não chama de annotations, é chamado de custom attributes, que é a mesma coisa, tá? Eu acho inclusive mais performático que o annotations. Mas é uma forma de você decorar, entendeu? Você decora atributos ao invés de você fazer essa implementação na mão. Ok? O que mais que eu tenho aqui? Redis, ou Redis, né? É um banco de dados em cache, está sendo muito utilizado atualmente, onde você consegue armazenar dados em cache, ao invés de você precisar buscar no banco de dados. Ou seja, esse cara fica no meio do caminho, e aí quando você precisa de uma informação, ele busca nesse banco de dados em cache, que é arquivo de texto, então é muito mais rápido você recuperar a informação, ao invés de você ter que ir lá no banco de dados, autenticar no banco, abrir ele, fazer a consulta, fazer o parse daqueles resultados e voltar, né? Então é muito comum. E isso é, conceitualmente, um padrão de projeto chamado proxy, tá? Que é justamente um cara que fica no meio. Esse proxy aí, para quem lembra da época que a gente tinha que colocar proxies nas opções de internet, é a mesma coisa, tá? É um servidor que fica ali no meio. Vamos lá. E mais, tá? Já estou caminhando para o finalzinho aqui, já deu inclusive a meia hora. Como engenheiro de software, então, por que eu mostraria uma tela de espera? Isso aqui é uma tela de espera, é muito comum, onde fica carregando e o usuário precisa ficar esperando essa tela terminar, né, para ele continuar usando a aplicação. Então, por que não fazer isso usando multithreadings? Ou seja, por que não usar isso em processamento paralelo ou programação paralela? Ou seja, eu executo uma ação e ela é demorada, eu disparo ela em background, disparo ela em segundo plano, num processo paralelo, e eu libero o usuário para continuar trabalhando na aplicação, tá? Vocês já viram, por exemplo, quando você clica em alguma opção, em algum site, aplicativo de celular e tal, e aí aparece, essa ação está sendo executada, notificaremos você quando terminar, né? Isso é muito comum hoje. E é isso, tá? Eles executam isso por baixo dos panos, em background, para não travar a aplicação para você. Porque assim, hoje, pessoal, o usuário está muito, muito exigente, né? Então eles querem performance, eles não querem ficar esperando telinha, não querem ficar com sistema lento, né? Então esse mecanismo de processamento paralelo vem muito de encontro a isso. Outro exemplo, olha só, isso aqui é um código em Delphi, tá? Onde eu estou fazendo várias condições aí, if, else if, else, tá? Eu particularmente sou um pouco contra else, tá? Mas isso é assunto para outra roda. Mas por que você implementaria dessa forma, sendo que você pode implementar assim, com uma linha só, usando um design pattern, um padrão de projeto chamado factory, né? Que é extremamente comum usar esse cara. E você consegue controlar essas várias condições que você tem em apenas uma linha e fica muito fácil você dar manutenção depois. Mais um aqui é uma mensagem de erro, tá? Isso aqui é só uma observaçãozinha. Mas ao invés de você mostrar uma mensagem de erro assim, você pode mostrar algo mais amigável, né? Nesse caso aqui, eu estou mostrando uma mensagem de erro do FireDAC. O FireDAC ele fornece um recurso muito bacana para isso, né? FireDAC é uma tecnologia de conexão com o banco de dados do Delphi, tá? E aí você consegue colocar um diálogo para mostrar o que houve de erro e tal. Então aqui ele tem, ao invés de você mostrar uma mensagem toda feia, falando, sei lá, de endereço de memória e tal, ele já coloca aqui, ó, para início de conversa, né? A aplicação executou uma operação incorreta no banco de dados. Isso fica mais amigável, né?
E aqui tem uma série de informações técnicas que, claro, você não precisaria mostrar para o usuário. Mas aqui isso é automático do Faridac, tá? E aí você pode personalizar. Mas a ideia é que você, como engenheiro, você pense da melhor forma, sabe, para o usuário. Aqui eu dei essas 3 opções, esses 3 exemplos, claro, e os outros também, né? Para demonstrar para vocês que a engenharia, ela melhora o mundo do desenvolvimento de software, a qualidade do seu software, e por consequência, a satisfação dos clientes, enfim, tem uma série de vantagens aí que eu ficaria o dia inteiro aqui falando. Então, por fim, pessoal, eu sei que é clichê falar isso, mas estudem, tá? E de preferência, estudem assim, é, alguma coisinha de engenharia, uma vez ou outra, não precisa enfiar a cara, igual essa moça está fazendo aí, coitado, mas sempre tenham essa atenção com engenharia de software, tá? E eu não estou dizendo para vocês que, olha, eu preciso decorar todos os design patterns, os 23. Não. Né? O que você precisa memorizar é para que cada um deles servem, tá? A implementação você vê depois, isso é o de menos. Mas se você já tem a consciência de que, olha, tem um padrão de projeto que é justamente para atender esse problema de software, para deixar mais robusto, mais confiável, mais performático. Então, só do fato de você conhecer vai te manter atualizado, uma sensibilidade técnica avançadíssima, e aí você mais cedo vai se tornar um engenheiro de software, e isso é muito aclamado pela comunidade, entendeu? Então é isso, pessoal. O que mais que eu vou. Olha só. E só para fechar aqui, no Delphi nós temos suporte para engenharia de software. Então eu falei bastante sobre design patterns, né, que são padrões de projeto. O próprio Delphi fornece um recurso para isso, então eu consigo colocar templates de padrões de projeto no meu código e aí adaptar conforme a minha necessidade. Mas ele cria todas as classes necessárias já, e aí você só precisa lapidar a sua solução. É muito bacana. E além disso, o Delphi também tem a parte de diagramas, né? Então você consegue fazer conexões de classes, de telas, enfim. E aí você depois pode usar isso para uma série de coisas, né? Pode usar como uma documentação, ou como exportar isso para ficar como uma base de conhecimento. Ou então, o que você faz de ligações aí reflete também no seu código, tá bom? Pessoal, é isso. Eu acho que eu até quase passei do tempo aqui, né? Faltando 5 minutos, né? Eu sei que é muito corrido, mas espero que eu tenha passado essa mensagem para vocês da importância da engenharia de software. Ela vai continuar com vocês para o resto da sua vida como desenvolvedor, como engenheiro, como arquiteto, né? E qualquer dúvida, né? Acho que não vai dar tempo de responder aqui, mas qualquer dúvida, comentário, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o slide, eu deixo aqui o meu contato, tá? É bem fácil de decorar, andredelphi@gmail.com, e pode mandar, fica à vontade para mandar qualquer mensagem aí, não só sobre engenharia de software, mas qualquer coisa, e a gente bate um papo aí. Eu não cobro para isso, tá? Muita gente fala assim, olha, eu vou mandar e-mail, aí passa o Pix para eu te pagar. Eu falei, não, cara, que pagar Pix o quê? A gente está aqui para ajudar a comunidade. Então fiquem à vontade, tá, pessoal? Então tá aí também meus outros links. Lamed, termino por aqui. Show de bola, meu nobre. Lembrando, pessoal, o link para a avaliação da palestra do André, não costumam pedir, não, porque ele já sai com 10 pontos na frente de todo mundo. Aí ele não pede. Mas o link da avaliação dessa palestra dele está aqui, fixo aqui no chat, tá? André, muito obrigado mais uma vez, cara. Muito legal mesmo. E engraçado, né? A gente acompanha, e eu estou aqui zapeando na outra tela, algumas palestras, né? E aí tem gente falando sobre thread, o Moisés estava falando sobre thread lá. Cara, um rio de pessoas assistindo, comentando aquilo lá, traduzindo. A trilha lá é focada em profissionais de alto nível, né? Mais para profissionais do que a gente aqui, mas a gente está tratando exatamente aqui na base, né? Algo que os caras estão batendo cabeça, assistindo uma palestra dele lá e todo mundo vibrado nas coisas que ele está mostrando, porque não tiveram essa base aqui de conhecer, de ver da forma como a gente está vendo. Não sei se já comentei contigo, a gente acaba notando isso, né? De uma certa forma, o Delphi foi tão bom, aquele esquema do arrastar e tá pronto, né?
que muito demorou-se para a comunidade Delphi, de um modo geral, entender sobre padrões, sobre todas essas boas práticas, né, cara? Muito Perfeitamente, Lange. É isso aí mesmo. Muito Concordo legal, em grau e número. muito legal. Aproveitando o ensejo, isso é uma piada interna, gente. O André é muito educado sempre, né? Rola uns assuntos e tal, aí ele vai me chamando no canto e fala assim, aproveitando o ensejo do assunto, eu falei, pô, André, eu preciso usar esse aproveitando o ensejo aí na minha palestra, né? Para ficar bacana, para eu aprender umas palavras novas. Uhum. Aproveitando o ensejo, de gente boa para gente boa, de competência para competência, eu gostaria de chamar aqui ao palco o Vladimir. O André deixou aí os contatos, né, para dúvidas e tudo mais, gente, então fiquem à vontade. André, só tenta responder aí o Daniel, que bateu uma perguntinha aí, tenta só responder ele, se for rapidinho. Com o Delphi é possível colocar uma função para executar em segundo plano enquanto o usuário mexe em outra tela? Muito fácil. Muito fácil fazer isso aí. Simples demais. Né? Desde a versão XE7 do Delphi, foi introduzida, né, uma biblioteca nova de processamento paralelo. É muito fácil de usar e é justamente para atender essa necessidade aí, Daniel. Procura, Daniel, por nova PPL do Delphi, tá? Onde há uma recodificação de maneira mais simples dos sistemas de thread, que sempre existiram, desde sempre, tá? Mas ela foi recodificada no XE7. E aí, perfeito. isso voa, cara, é muito, muito simples. Beleza? Brigadão, Vladimir já chegou. Olá, Vladimir, pessoal, tudo boa bem? tarde, tudo bem? Show Beleza. de Pessoal, bola. vou ficando por aqui então. Lange, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vladimir, boa sorte aí na sua palestra. Show de bola. Pessoal, não se esqueçam, andredelphi@gmail.com, caso queiram entrar em contato. Um grande abraço aí para todo mundo. Um abraço, André. Parabéns pelo conteúdo. Um abraço. Opa, agradeço, gente. Tchau, tchau. Show, valeu.